Fala aí pessoal, beleza? Na dica de hoje eu vou falar sobre como criar um template. Então eu vou fazer algumas alterações aqui, deixar da forma que eu particularmente uso, né, o SketchUp, e aí logo após eu vou mostrar como que eu faço para salvar esse arquivo como um template padrão, para que sempre que eu entre no SketchUp, né, sempre que eu venho aqui, vou abrir um outro SketchUp só para vocês verem. Então, quando eu abro um novo SketchUp aqui, eu tenho aqui, eu estou utilizando o 2019, ok? Então, quando eu abro um SketchUp novo, ele abre essa tela para mim e aqui eu tenho alguns templates. Aqui, por exemplo, é um template que eu uso e aqui são os templates padrões do SketchUp, né? Em metros, inches, milímetros. E aí você utiliza qualquer um desses templates para poder entrar. E eu vou ensinar vocês a criar um novo template de vocês aqui, tá bom? Um template padrão de vocês. Então vamos lá. Primeira coisa que eu faço é vir aqui nessa bandeja, né? Eu venho em estilos, edit. E primeira coisa que eu faço é tirar, desmarcar esse profiles. Eu tenho uma aula, um vídeo falando sobre isso, né, sobre como otimizar o SketchUp, e aí eu falo sobre essa questão do profiles. Então acesse aqui no card aqui que vocês vão entender melhor isso daqui. Então eu retiro o profiles, tá? Eu venho aqui, ó, no próximo cubo aqui, os face settings, e aí eu particularmente costumo trocar esse backcolor. Por quê? Quando eu faço, por exemplo, um retângulo, olha só, o nosso backcolor. Dependendo de como você olha, você não sabe se está na face branca ou se está nessa face azulzinha, né? Dependendo da iluminação que está aí no seu monitor e tudo mais. Então, para isso ficar mais evidente, eu costumo trocar esse backcolor. Então eu seleciono aqui a cor, troco por, geralmente eu utilizo um laranja aqui mais ou menos. Deixa eu ver aqui, ó. E olha como ele fica muito mais evidente. Então, se tem uma face invertida aqui no SketchUp, eu já sei de cara qual dessas faces estão invertidas, né? Então fica muito mais fácil a visualização disso. Depois a gente tem aqui o Background Settings. Aqui, ó, ou seja, o background é esse verde, né? Que seria tipo o nosso solo. E o azul seria o sky, né? Que seria o céu. Eu costumo utilizar, tá? Eu aprendi a utilizar já, então assim é questão de gosto mesmo. Não precisa fazer isso. Eu tô só mostrando o caminho para vocês e aí vocês façam da forma como vocês acharem melhor, tá? Mas eu costumo utilizar aqui, ó, um cinza meio escuro, ó, tá um pouquinho mais escuro. Então eu costumo utilizar esse background mais escuro e desmarcar o sky. Então eu utilizo aqui, ó, né, porque fica é mais fácil a modelagem, né, quando você tem um ambiente escuro e aí você utiliza a sua modelagem branca, né, e aí a gente consegue ver melhor a modelagem, consegue modelar de forma mais fácil, né, sem perder as linhas, sem perder alguma parte da modelagem, né, confundindo com o entorno. Então eu trabalho dessa forma, tá ok? Mais para cá, para a direita, você tem também a sua watermarks, ou seja, a sua marca d'água, certo? Que aqui você consegue colocar a sua logo e tudo mais para poder ficar aqui no canto. Por exemplo, vou vir aqui, vou entrar aqui no meu e vou colocar a minha logo. Aqui eu posso renomear a minha logo, né? Vou colocar aqui Dusk. Se eu quero ela background ou overlay, né?
então a frente do desenho ou para trás do desenho. Vou colocar a frente do desenho aqui e vou dar Next. Aqui eu consigo deixar ele mais transparente, né? Então eu consigo deixar ele mais assim, transparente. Next. Aqui eu consigo definir a posição dele. Então, por exemplo, eu consigo ou colocar ele assim no meio da tela, consigo deixar ele repetido e consigo definir a posição dele. Então eu quero, por exemplo, ele nesse cantinho, só que numa escala menorzinha. Olha lá. E vou dar um Finish. Beleza? Bom, aqui no último eu tenho várias outras opções, né? Por exemplo, Select, né? Então quando eu tenho algum... Olha lá, quando eu vou selecionar, né? Criar alguma coisa que está selecionado, olha lá, ele fica azul, então eu posso mudar essa cor. Ou então, quando eu tenho um grupo e eu bloqueio ele, ó, ele fica vermelho, então eu consigo mudar essa cor também, tá? Então eu consigo fazer tudo aqui, definir as cores de cada coisa, tá bom? E, bom, agora como que a gente faz para criar um template a partir disso daqui? Simplesmente a gente vai vir em File, Save as Template, e aqui você coloca o nome, né, do seu template. Tá bom, pessoal? Não vou criar porque eu já tenho, mas essa é a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado e valeu!